hashtag 161, Apocalipse, estudando as profecias. É o clima respirável acima de todos os ódios, do contrário, não se poderia dar o Apocalipse. O estudo desse livro. E, na verdade, nunca se estudou esse Apocalipse assim. Em todo mundo. Não só aqui no nosso país. Este é um Apocalipse neutro, como já falamos, né? Bom, principalmente agora, porque Jesus está voltando para acabar com toda essa miséria religiosa que vai pelo mundo gerando a miséria política, científica, filosófica, artística e tudo mais. Estamos vendo o significado de Babilônia neste Apocalipse, que é o livro das profecias finais. Babilônia significa a igreja mundana universal, aquela parte podre de toda religião. A grande cidade, como já vimos, é apresentada como sendo composta de 3 divisões. Assim, as grandes religiões do mundo podem ser distribuídas debaixo de 3 capítulos. A primeira, a mais velha e a mais espalhada, é o paganismo romano, particularmente simbolizado pela forma do dragão, como já falamos. A segunda é a grande apostasia romana, simbolizada pela besta. E a terceira são as suas filhas, isto é, as descendentes daquela igreja. E sob esta cabeça é que vem a besta de 2 pontas, representada, como já vimos, pelos Estados Unidos da América do Norte, embora não seja somente constituída por ela. Guerras, opressão, mundanismo, o cria ou morre. De outro lado, a busca do prazer, a conservação de muitos erros da velha igreja de Roma identificam com uma triste e fiel exatidão grande parte das igrejas protestantes, constituindo também esta grande Babilônia. Idem o baixo espiritismo. O espiritismo que nada tem da pureza da doutrina que codificou Allan Kardec, Camille Flammarion, Gabriel Delane, Leon Denis e tantos pioneiros, como no Brasil o Leopoldo Machado, que pouco brasileiro conhece. Felizmente, vamos reconhecer que o espiritismo no Brasil se presta às maiores fraudes, às maiores loucuras, às maiores baixezas, exceto uma minoria como foi Chico Xavier e alguns outros. Hoje, se alguém quer vender um terreno, consulta o espiritismo. Todos querem saber o seu futuro. Então vão ao cartomante, aos donos das bolas de cristal. Se alguém quer saber de alguém se é honesto, vão para o terreiro de Umbanda. Perguntam ao santo, ao pai do santo. Assim, infelizmente, é como é utilizado o espiritismo em quase sua totalidade. O baixo espiritismo. Um espiritismo que não é absolutamente a imagem daquele que está codificado, né, na codificação de Allan Kardec, que foi completado brilhantemente por João Batista Rostam. Não é o espiritismo de Bezerra de Menezes, não é o espiritismo de Francisco Cândido Xavier, infelizmente, não é esse que andam praticando por aí. É o baixo espiritismo que aparece no Apocalipse como um flagelo da humanidade e Jesus aplaude aqueles que lutam por dizer essas palavras, porque eles sabem que tudo é verdade que nós estamos falando aqui. E digo mais, cuidado, porque ninguém pode brincar impunemente com as coisas da alta espiritualidade. Mas uma vista de olho sobre alguns dos modos como a igreja protestante procedeu mostra muito melhor, porque também ela faz parte desta grande Babilônia. Tem aquela parte podre dentro dela, isto é,
a sua parte irreconhecível, a sua parte baixa, apodrecida e vilipendiada. Não estamos condenando tudo aqui, porque tem muita gente boa lá também. Roma, tendo poder, destruiu multidões dos que considerava herege, matou na fogueira, perseguiu, fez desgraça, fez miséria por aí. Fez inquisição e levou muita gente à fogueira, inclusive Joana d'Arc, que ela mesma depois canonizou. É uma coisa, um contrassenso, né? Que perseguiu, matou, depois chama de santa. Então, afinal, o Papa é infalível ou não é infalível? Se é infalível, como permitiu queimar Joana d'Arc viva? Depois vem o arrependimento da ICAR, né? Igreja Católica Apostólica Romana, e canoniza Joana d'Arc. O que a criança vê que isso não está certo? Mas a Igreja Protestante manifestou o mesmo espírito. Basta recordar de Miguel Servetti, queimado pelos protestantes de Genebra, sob a direção de João Calvino. Quem é que pode contestar essa verdade? Os dissidentes, durante muito tempo, oprimidos pela igreja inglesa, também aí figuram os quakers, enforcados, batistas açoitados pelos próprios pais puritanos na nova igreja na Inglaterra, por sua vez, fugitivos de igual opressão da igreja inglesa. Mas dirão alguns, esses acontecimentos já passaram, isso tudo pertence ao passado, o passado morreu. Gente, ninguém pode consertar uma árvore que nasce torta. Quando a árvore nasce torta, você tem que destruir aquela árvore praticamente para direitar ela, para alinhar. Pode ser, mas a história não morre, né? E o passado vive na história. Esses fatos provam que, quando pessoas dirigidas por forte preconceito religioso têm o poder de coagir os dissidentes, não se pode eximir de usar estados de coisas que antevemos nos Estados Unidos o cumprimento da profecia final do capítulo 13 do Apocalipse. Vamos recordar também quantos se afastaram dos ensinos de Jesus sobre outros aspectos. O Cristo mandou que seu povo não se agarrasse aos tesouros desse mundo, mas a igreja popular, como corpo, mostra maior avidez de riqueza do que os próprios mundanos. Quantas igrejas não são dominadas por Mamon? E entre tanto, Jesus diz, não podeis servir a Deus e a Mamon, o Deus da riqueza. Jesus diz ainda, não queirais ser chamados mestre, rabi, mestre ou doutor da lei, porque só o vosso mestre é o Cristo de Deus. Fazer uma coisa destas é praticar do mesmo espírito que levou homens ambiciosos a pretenderem ser a cabeça da igreja. Sucessor de Pedro, o primeiro Papa, que nunca foi Papa, o vigário do Cristo, um verdadeiro Deus na face da terra. Todavia, na versão inglesa das Escrituras Sagradas, reverendo só se aplica a Deus. Santo e reverendo é o seu nome. Vamos para a próxima hashtag.